Vamos lá, enviar a live para algumas pessoas. Para quem estiver chegando por aí, já quero desejar que sejam muito bem-vindos. Que vocês aproveitem bastante o conteúdo dessa live, que vai ser muito especial. Vai ser um prazer estar essa noite aqui com vocês. Eu tô aproveitando para enviar convite aqui para algumas pessoas. E vamos trazer hoje um assunto muito especial, que eu amo de paixão e que eu adoro falar a respeito. Vamos lá, gente. Quem for entrando, já tem uma galera aí, gente. Boa noite. E o pessoal tá entrando. Olá, o Flávio disse olá, olá. E vamos lá, gente. Hoje a gente traz um tema muito bacana. Então é mais uma das lives do Elas e o Tarô. E hoje quem vai estar trazendo um assunto sou eu, né, a Lu. E vamos falar aí um pouquinho sobre o oráculo das velas. E o pessoal aqui já tá entrando, desejando boa noite. Gente, é o seguinte, quem estiver entrando, já deixa lá o seu like, aproveita para encaminhar, né, essa live para outras pessoas também. É um assunto delicioso e a gente não vai só falar sobre ele. Eu separei aqui algumas velas, daqui a pouquinho eu vou acendê-las. Elas vão atuar na egrégora dessa noite, das pessoas que estão conectadas aqui comigo, com as meninas. Daqui a pouquinho a Grazi e a Carlinha vão estar aqui também. Então elas vão me ajudar, né, trazendo questionamentos, trazendo pontos aí a serem exaltados sobre esse oráculo lindo, né? Então essa velinha aqui vai ser para nossa energia, já vou explicar. Olha só, o pessoal chegando, Marco Sasser, amo, e olha, eu sei que ele gosta de um oráculo das velas, que ele também lê como ninguém, tudo de bom. Ah lá, a Grazi já veio, ela entrou, gente, pelo perfil do Elas e o Tarô. Essa é uma novidade, não sei se tá todo mundo sabendo, mas nós fizemos um perfil só do grupo. Então, assim, hoje a live ainda não vai ser lá, porque esse grupo precisa crescer um pouquinho, tomar forma, pra gente conseguir levar os conteúdos diretamente pra lá. Então, a gente já conta com vocês. Quem ainda não segue, gente, vejam aí no chat, ou entrem aqui em cima, ó, tem a setinha, tá? E lá vocês conseguem ver as pessoas que estão ao vivo com a gente. Então, quem não segue ainda o perfil do Elas e o Tarô, que hoje tá a Grazi representando, já segue a gente lá. É uma ajuda, assim, tremenda. E a gente pretende trazer muitos conteúdos do grupo lá nesse perfil, tá? Então, gente, olha lá. A Grazi tá falando, vai ser show, vai ser. A Paty, boa noite, sejam todos bem-vindos. Isso aí, gente. O Marquinhos, né, concordou com o que eu disse, que ele leu o oráculo das velas, tá dizendo que sim, com um coraçãozinho. Então vamos lá, gente. Eu vou chamar, ó lá, a Paty deixou aqui o arroba Elas e o Tarô, pra quem quiser seguir, tá certo? Já estamos com uma galera aqui, então, né, quem ainda não segue ninguém nos outros perfis, já vai seguindo, né? Não esquece de encaminhar essa live, que vai ser muito bacana. Vai ficar salva aqui, tá bom? No perfil depois. Então, sem mais delongas, vou chamar as meninas para entrarem comigo, pra gente dar a introdução aí. Eu vou chamar elas primeiro e aí, enquanto elas dão boa noite para vocês, eu vou explicar aqui qual vela representa o que na noite de hoje e vou acendê-las pra gente começar a falar sobre esse assunto. Então vamos lá, deixa eu convidar aqui as meninas. Ah lá. Vamos lá. Vamos lá. Carlinha já enviei. Vamos lá. Oi, Ela já pessoal. entrou. Estão me Já convidei ouvindo? a Que eu já tô Grazi. traumatizada com esse áudio. Tô te ouvindo bem, muito bem. Galera, deem um ok aí se tá todo mundo ouvindo Tá bem a todo mundo Carlinha. me A ouvindo Grazi. bem? Oi, Tá. pessoal, estão me ouvindo também? Perfeito, gente. Vou procurar Tudo um de filtro bom. aqui. Vamos lá. Enquanto você procura o filtro, eu vou explicar as cores das velas que eu escolhi para essa noite, tá? Gente, normalmente eu faço o oráculo das velas com 4 velas, no máximo. Mas como é uma egrégora maior, eu resolvi colocar uma a mais, tá? Então eu coloquei uma vela roxinha que vai trazer uma energia de espiritualidade, essa conexão com a espiritualidade. A preta, apesar de muita gente ter medo dela, depois a gente vai falar sobre isso, ela é uma vela de proteção, de banimento,
É uma vela maravilhosa. A velinha rosa vai trazer essa energia de amor. A amarela, gente, prosperidade, né? Dinheiro, né? Inxalá, todo mundo gosta. E a branquinha, eu sempre considero como um termômetro. E ela fala da nossa fé, da nossa esperança, da nossa paz, tá? Então eu vou acendê-las enquanto as meninas dão aí o boa noite, as boas-vindas para quem tá entrando, tá bom? Vamos Vou lá. falar primeiro, Carla. Não, pode falar. Então, pessoal, boa noite, bem-vindos. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui com a gente. A Lu tá trazendo uma temática super interessante, que eu particularmente sou muito curiosa, né? Nós do Elas do Tarô, como a Lu falou, somos um grupo de amigas apaixonadas pelo tarô, apaixonadas pelas terapias, e nós ficamos muito felizes de vocês estarem aqui. Muito obrigada. É isso aí. Então, hoje vamos aprender um pouquinho com a Lu sobre esse oráculo maravilhoso das velas. Todo mundo acha que tem um pouco de curiosidade, né? Tem pessoas que têm medo de acender velas dentro de casa, tem outras que têm preconceito, tem outras que adoram. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre isso, né, gente? E eu conheço esse colar aí. Esse colar apareceu na minha gaveta e eu falei, será que é da Manuela? Vou colocar. É teu? É. Olha o que Acho ela que tá era, fazendo na live, Lu. acho que era, hein, Carla? Acho que não é mais, Era, não, minha hein? filha, porque agora não volta mais. Só que eu tô aparecendo aqui de novo pra gente gravar lá pro Tarologando. Ai, gente, que barato. Olha só, as velas já estão acesas, o que é um bom sinal, né? Geralmente pode acontecer da vela não acender, e isso também significa alguma coisa, mas mais pra frente a gente vai falar aí sobre essas manifestações, né? Mas vamos lá, gente, todo mundo sabe aí o que que é oráculo, porque o oráculo das velas a gente vai falar hoje. Mas as meninas têm um conhecimento aí de oráculo, então acho que antes de falar sobre o oráculo das velas, meninas, vocês não querem dar uma explicada, de modo geral, o que que é oráculo? A Carla é a maluca do oráculo. Vai lá, Carla. Tá. Ah, tá. Tudo eu, tudo eu. Não. Agora tu me pegou, fiquei com vergonha. Não, é porque assim, gente, eu tinha mais tarô que a Carla. Porque a Carla tinha muito oráculo. Aí, por causa dela e das meninas, eu comecei a me apaixonar por oráculo. Mas assim, né, Carla? Peraí que engasguei. Todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um É um tarô. É uma tarô. das diferenças que a gente fala Exato. também, né? Tem a ver com os arquétipos, tem a ver com o número de cartas, que o tarô tem 78 cartas. O que mais que a gente pode falar? Uma O definição de oráculo sempre oráculo. vai trazer uma mensagem, né, para te inspirar, para te ajudar, para te animar. Assim, sempre ele vem com uma mensagem positiva, né? Então, assim, para levantar, para te tirar da onde você está naquele momento. Então, é aquele abraço de mãe no final, porque por isso que eu amo os oráculos, É, gente. Eu tenho eu- muito mais oráculo do que tarô. Porque assim, parece que no final da consulta precisa ter aquele abracinho, aquele aconchego, então vem o oráculo para dar a finalização e total. às Às vezes a vezes gente até é no no início. início, né, para É, abrir, né, trazer essa aham. energia, ver o que que a pessoa está precisando. O oráculo vem e nos fala qual é assim, o momento que a pessoa está passando, o que que ela está precisando, né? Sim. E o que que é legal também, assim, que vocês trouxeram bastante a essência do oráculo de cartas, né? Que a gente É, tem diversos, né? O tarô é um oráculo, como a Gra falou, né? Todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Tem o baralho cigano, que também é um também é um oráculo, e oráculo. tem vários oráculos com quantidade de cartas diversas. Mas além desses, a gente tem oráculo desde que o mundo é mundo. Então, tem pessoas que Sim, liam sim. oráculo nas nuvens, né? Na formação das nuvens, na própria água, Três né? Às pedrinhas, vezes, né? Com nas três pedrinhas pedrinhas. também. A Exatamente. natureza é um oráculo, né, gente? Exato. Então, assim, o oráculo das velas, ele se enquadra mais nesse tipo de oráculo, né? Que não é o das cartas, mas ele traz muitas mensagens também, né? Exatamente. E é Então, muito assim, legal. é a primeira pergunta que eu ia fazer, porque eu acho que o pessoal também está muito curioso, né? É entender Sim. isso, assim. O que que é o oráculo das velas, então, Lu?
Então, partindo desse princípio aí, né, dessa introdução aí dos oráculos, o oráculo das velas, a gente pode ler de várias formas, né? Eu já tinha ouvido falar da existência deles, mas eu nunca tinha visto em atendimento. Eu via, assim, na internet, o que que é quando a vela chora, né? E sempre as pessoas falando, eu acendi uma vela em casa e a vela chorou, ou a vela não acendeu, ou coisas assim, mas eu nunca tinha visto em atendimento, né? Então eu fui descobrir o oráculo da vela do jeito que eu trabalho com ele a partir do trabalho, né? Mas o que que ele traz? Ele vai trazer especificamente, pelo menos dentro da forma que eu utilizo, quais são os pontos que estão afetando aquela pessoa emocionalmente, então dá para ver a partir dessas manifestações, e também quais são os pilares de sustentação que essa pessoa tem para encarar esses desafios que ela tem, né? Então, tudo isso a gente consegue ver, né, através... Eu já vou mostrar para vocês, gente. Eu não estou deixando na minha frente, porque senão eu falando, eu vou interferir, porque eu vou apagar o negócio. Mas a vela branca já chorou. Olha só. Vocês conseguem ver? Sim. Vira um pouquinho o prato, Lu. Para mim, assim? Não, para nós. Não, para nós. Mais. Aí dá para ver. Aí dá para ver. Aí. Parece que criou uma alcinha. Exatamente. Olha que interessante. As outras velas, elas estão com as chamas altas. A vela que está mais alta é a preta. A vela branca é a que está com a chama menorzinha. Pela lógica, a gente diria o quê? Onde tem mais fogo ia queimar mais rápido, não é? Sim. Pela lógica, deveria ser isso. Mas a vela branca é a que tem a chama menorzinha e é a vela que está chorando mais. A vela amarela chorou um pouquinho, a vela rosa um pouquinho, mas a vela branca, ela formou essa cera que, como a Gra falou, parece assim uma asinha, né, de pícara, né? Então, assim, isso aqui já mostra pra gente, eu escolhi essas velas pensando nessa egrégora nossa e das pessoas que vão se conectar com a gente aqui nessa noite. Então, o que eu entendo aqui? É uma vela que fala da paz, da nossa esperança. Então, para muitas pessoas que estão aqui, essa vela está mostrando que existem situações que estão meio que tirando o sono, tirando a nossa paz, trazendo aí um certo questionamento diante da nossa fé, né? Sabe aqueles momentos onde as situações vêm acontecendo e a gente questiona mesmo, meu Deus, será que eu mereço isso? Por que será que está acontecendo comigo? Será que é um castigo? Coisas desse tipo. Então, cada um vai associar com o seu momento, pode ser que não seja para todos, né? Mas mostra já uma questão relacionada a algo que te tire a paz. E aí cada pessoa vai encontrar no seu ponto aí, né? Quando isso rola numa consulta, a pessoa entende que aquilo é exatamente para ela. Aqui a gente está numa egrégora mais de grupo. A velhinha rosa começou a chorar aqui mais. Deixa eu virar aqui. Não sei se vocês enxergam bem fininho aqui. Dá para ver sim. E a amarelinha também, bem fininho. Começou, então a gente vê algumas pessoas com questões na parte emocional, afetiva. Pode ser o amor próprio, podem ser questões amorosas, né, de relacionamento. Aqui eu diria mais de relacionamentos sérios, relacionamentos que você tem em família. Então, relacionamentos muito próximos, sabe? Mãe e filho, irmãos, pai e filho, né? Ou realmente um casamento, relacionamentos que estão mais estabelecidos. E a vela amarela, né? Algumas pessoas aí com questões financeiras, né? Então podem ter dívidas, preocupação. No caso, 99% de quem está na live, mais ou menos. Não é? Mas olha o que é interessante. A vela preta, por enquanto, ela deu uma leve pingadinha aqui. Deixa eu ver. Ó, com a minha mão atrás, vocês enxergam? Sim, dá para ver. É bem pequenininho por enquanto. A vela preta, como eu falei, ela é uma vela de proteção e de banimentos. Então, às vezes, elas são capazes de captar coisas mais do universo espiritual, trabalhos, coisas nesse sentido a gente consegue ver também.
e ela não está tendo grandes manifestações. Então, é um sinal que é bom, né? A proteção está ativa, ela é a vela que está mais alta, né? Uma das mais altas, ó, deixa eu virar de frente. Ela e a roxa estão mais altas. Ela é a que tem a chama mais forte, ou seja, por ser uma vela de proteção, eu entendo que existe uma egrégora muito forte espiritual de proteção para essas pessoas que estão aqui conectadas. E não tem nada relacionado realmente a banimento, trabalho feito e tal. Se a vela estivesse descabelando de chorar, poderia ter alguma coisa nesse sentido direcionada a alguém. Se a chama tivesse baixa, a proteção também não estaria muito forte. Então a gente tem essa questão. E a velinha roxa, a gente vê como um dos nossos pilares de sustentação, né? A conexão com a espiritualidade. Você percebe que as velas que se mantêm altas por mais tempo, elas trazem essa questão dos nossos pilares de sustentação. Elas demoram mais para queimar, porque elas estão com a energia mais forte, tá? Mas eu vejo que a vela preta, por enquanto, é a que está mais intensa aqui. Digam, menina. O Marcos falou para tu pegar o teu caldeirão e colocar as tuas velas em cima para te não precisar ficar segurando. Ah, não dá, gente, porque eu vou ficar falando. Eu vou mostrando. E Lu, Mas me diz vamos lá. uma coisa. Como que os oráculos, esse tipo de oráculo das velas surgiu na tua vida e nos atendimentos? Então, foi por acaso. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Sempre que eu li baralho, eu comecei com baralho cigano, eu não tinha muita coisa de organizar mesa, botar elementos, nada. Eu só colocava um copo d'água desde sempre. Mas quando eu comecei a estudar, né? Quando eu comecei a estudar o tarô, aí eu comecei a aprender também questões da magia e entender que seria importante, claro que é opcional, mas é legal você trazer uma representação dos 4 elementos. E aí eu comecei a colocar ali uma vela, colocar um copo d'água, um incenso, um cristal, para trazer essa representação. E aí veio, com essa história de pandemia, né, os atendimentos sempre ali no online, né? E eu comecei a prestar atenção no quê? Eu colocava o meu computador na minha frente, montava a minha mesa com as cartas, e as velas eu sempre colocava na lateral, assim, do lado do computador. E eu comecei a perceber que as velas, elas começavam a me chamar mais atenção do que o foco da pessoa que estava falando comigo. Então, assim, eu estava falando aqui com a pessoa, de repente eu estava olhando para a vela. E aí a vela parecia que me chamava, e aquilo me chamava muito atenção. Aí, de repente, eu fazia o quê? Espera aí um pouquinho, olha, deixa eu te mostrar. Olha que estranho, tá acontecendo isso aqui com a sua vela. Ó. E aí eu mostrava exatamente essas manifestações. Ó a vela amarela chorando mais. Ó, a galera das contas vermelhas no banco tá aí, ó. A vela rosa também tá dando uma chorada, né? Vamos observando aqui depois as ceras que se juntam. A vela rosa tá juntando com a vela branca, ou seja, questões emocionais, problema no casamento, relacionamento que tá capengando, às vezes a mãe que brigou com o filho que brigou com o pai. Só que isso já começa a tirar a paz da pessoa, sabe? Então, quando a cera começa a interferir, né? Começa a interferir. Então, eu já vejo que, assim, as questões no emocional, elas estão tirando mais a paz e o sossego da galera aqui do que até a questão financeira. A questão financeira, é claro que traz uma preocupação, mas é uma questão mais prática. Pelo menos para a maioria já não está pegando nesse aspecto. Então, foi algo que eu comecei, assim, a observar, aquilo começou a me chamar a atenção. E engraçado que eu falava para a pessoa, olha só, sua vela, tá acontecendo isso com a vela? Me dá a entender que talvez você esteja passando por uma questão aí emocional, não sei o quê. E a pessoa ficava assim, nossa, como que você sabe disso? E isso começou a se repetir. E aí eu comecei a entender, assim, observar que aquilo era um sinal, eram mensagens que estavam sendo passadas, né? E que eu senti que fazia muito sentido junto com a consulta. Eu acho que naquele momento da consulta, o campo da pessoa se abre de uma forma tão grande, ela se desarma porque ela está disposta a olhar para a vida dela, né? Coisa que às vezes na correria ela não faz. E aí aquilo começou a tomar forma. Eu comecei a fazer uso da questão das cores para associar, assim, dependendo da cor que eu acendia, porque eu não tinha essa de a cor.
Eu colocava qualquer cor. E aí aquilo começou a fazer lógica com o sentido, né, o significado das cores. E aí eu comecei a sentir, pegar intuitivamente para cada consulente, né, porque na grande maioria das vezes eu não conhecia a pessoa. Então eu me conectava com o nome daquela pessoa, com a data de nascimento, e aí eu ia escolher as cores. E hoje eu cheguei num formato que eu escolho sempre 3 velas coloridas e uma branca. A branca sempre está presente, porque, como eu falei, eu uso como um termômetro das outras, né? Mas é bem, bem legal. Olha só. A vela roxa e a vela preta continuam altas, Tá. chorando quase nada. A roxa tá chorando bem pouquinho, o que me mostra que, assim, cada um tem uma crença espiritual diferente. Uns são mais ativos, outros nem tanto. Tem pessoas que não se conectam tanto com isso, né? Às vezes não sentiram ainda aquela necessidade. Então tem aí um ponto para algumas pessoas, é um puxãozinho, assim, olha, se conecta mais, né? Esse é o pilar de sustentação, então é importante essa ligação. Mas a vela rosa, ela se liga diretamente com a cera da vela branca. Então, eu continuo sentindo essa questão. E olha só que ela chora aqui pro lado também. Então, não é só isso, só as questões emocionais que tiram a paz da pessoa, né? A gente tem cores de vela que não estão aqui. Então, essa cera que chora sozinha, ela pode ter vínculo com outras áreas que não estão presentes. Saúde, estabilidade, enfim. E aí vai, né? Mas vamos lá, gente. A Meire diz que tá amando a explicação. Eu ia falar isso agora. Ai, que legal. Eu vou então te fazer mais uma pergunta que me ocorreu aqui enquanto te ouvindo, né? Sim. Porque tu poderia explicar para o pessoal, então, qual é a energia de cada cor das velas? Eu separei algumas velas. Tem algumas, gente, que eu não tenho a vela aqui. Eu costumo ter um mini arsenal de velas. Sabe eu separei as que eu tenho eu aqui. acho interessante explicar isso também? Porque, assim, ó, hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que atribuem a cada dia da semana uma cor de roupa, porque a cor tem tudo a ver com a gente, né? Ela pode elevar o nosso padrão vibratório, ela pode nos ajudar na concentração, ela pode, tanto dependendo da cor que a gente usa, por exemplo, eu estava lendo hoje, né? O cinza, há pessoas que dizem que quando a pessoa não quer se mostrar, ela coloca uma cor tipo um cinza, que aí ela tá ali mais... Agora, se tu precisa concentrar, o laranja, se eu não me engano, acho que é o laranja que é muito bom. Eu dei uma lida hoje lá, né, na saída do trabalho, e esse intervalo aqui para me acordar. Mas aí o vermelho, a cor da paixão, né? O azul para serenidade. Então, essas cores... esses exemplos que eu estou dando aqui, é a mesma energia das cores das velas? Tem a ver? Se associam? Vamos falar assim, tem aquele estudo da colorometria, né, que eles chamam. Eu tenho algumas aqui, eu vou mostrar essas, mas tem algumas que eu não tenho e eu vou citar mesmo assim. Eu vou começar falando das mais clássicas, né, que seria a branca e a preta. Sim. A branca, gente, todo mundo praticamente tem em casa, para aquele dia que acaba a energia, né? Que você fala assim, né? Você tava achando que hoje ia precisar de uma vela aí, né? Tava, por isso que eu tô rindo. Todo mundo usa, coitada, só quando falta luz. Né? Exatamente, mas as velas, elas podem ser usadas com outras intenções. A vela branca, no caso do oráculo, ela substitui qualquer cor. Então, por exemplo, que nem eu tô falando delas hoje em relação ao oráculo, mas a gente pode usar em rituais que a gente faz de magia, né? Quem gosta. Isso agora, que a gente podia fazer uma outra live para explicar alguns rituais, Nora, como que se escreve de baixo para cima, de cima para baixo, por quê, quando, qual lua. Eu acho que é bem interessante. Muito legal. A gente puxar maravilhoso, vamos fazer. E elas podem realmente. Então, assim, quando a gente entende essa conexão da vela com a cor e a energia que ela traz, a gente pode usar. Então, por exemplo, assim, a vela branca, ela é uma vela, como eu falei, eu faço associação com a paz, a esperança, né, a fé. Então, é uma vela que, para esse tipo de intenção, é maravilhoso. Então, assim, eu gosto. Né? Que muitas mães em casa até acendem para o anjo da guarda, das filhos, né? Para o anjo da guarda é perfeito usar a vela branca, né? Dependendo.
É Traz uma leveza, leveza. que nem, dependendo, às vezes vamos supor, que nem não é legal você acender a vela para alguém que está doente, por exemplo, sem autorização. Mas Claro. vamos supor que a pessoa está, Deus me livre, mas tem alguém em coma. Como é que você vai pedir? A pessoa não tem como te dar uma autorização. Então você pode acender uma vela para o anjo da guarda dessa pessoa. Ou para os E aí, por médicos, exemplo, não? você pede pro anjo da guarda, porque o anjo da guarda, ele não está em coma, ele está ali ativo. Então, você pode, num caso desse, colocar uma velinha branca pro anjo da guarda e junto uma velinha verde, que é uma vela que fala de saúde. Então, você deseja aquela boa energia, aquela boa vibração por intermédio do anjo da guarda. Porque isso fortalece a força do anjo da guarda, né? Mas aí a gente está escapando muito para magia. Tá, mas Vamos falar das cores. Então, assim, a branca Eu li que você pode acender a vela para a equipe médica que atende aquela pessoa. Se você tiver autorização da equipe médica toda, Tem que ter autorização tem da que ter equipe, é verdade. Não, autorização da pessoa. Eu já li que seria tipo uma forma também de fazer uma oração com a vela para que a pessoa, para que essa equipe fique inspirada, sabe, tranquila. Você pode pedir para todos os anjos da guarda. Espiritual do hospital. Sim. Então, Isso. que Você está cuidando, pode aí sim. pedir até, por exemplo, acender para o seu anjo da guarda e pedir para ele conexão com essa equipe, com os anjos dessa equipe, com o anjo da conversar com os anjos pessoa. da equipe. E levar, Exatamente. fazer uma oração e levar essa energia para lá. Uhum. Exatamente. Então, isso dá para fazer. É uma forma educada da gente fazer, emanar uma boa energia. Mas se a pessoa tá bem, é legal, às vezes, você chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu pensei em acender uma vela com uma energia boa para você, tudo bem? Porque a pessoa se abre para receber aquilo. Se a pessoa for uma pessoa que não gosta dessas coisas, que não acredita, ela tem o campo fechado para isso. E aí aquela vela que você vai acender, a bicha não acende de jeito nenhum. Porque a pessoa está fechada a receber aquilo, ela não quer, ela não autorizou. Então, o ideal é sempre, se você vai se dirigir a alguém que não tem como te autorizar, ao anjo da guarda. E aí, se você quiser associar alguma outra cor para trazer uma outra energia, pode também. Mas vamos lá. Então, a branca, fé, esperança, a paz, ela traz essa essência muito grande. Eu gosto de usar ela como termômetro, porque vocês viram ali, né? A cera rosa grudou na vela branca, mas ela não grudou nas outras. Então, é o que me traz essa intuição de que é relacionado a tirar a paz. A vela amarela agora, olha só, ela se juntou com as outras ceras. Então, a gente já vê que algumas pessoas aí, primeiro vão sentir o emocional, depois vem as questões do financeiro. Então, se o financeiro começar a apertar demais, vai chegar uma hora que o emocional não aguenta também, né? Aí isso também começa a tirar o sono. Mas a maioria das pessoas tem uma sensibilidade maior para as questões emocionais, né? A gente não está lidando com pessoas, pelo menos não na grande maioria que está aqui hoje, que levam as questões emocionais de forma prática, sabe? Tipo, isso não me afeta. Então, já já a gente fala sobre isso também. Mas vamos falar da vela preta, que é a outra, que é uma vela que muita gente tem medo dela. Da branca não, mas a preta as pessoas têm medo. As pessoas costumam associar a vela preta a macumba, a trabalhos, né? Assim, acham que é para fazer coisa ruim, né? E na verdade não. É um misticismo. São os mitos. É o que eu falo, assim, eu vou falar uma coisa e não me levem a mal, que as pessoas às vezes vão falar, ai credo, ela falou isso na live. Mas é uma ignorância. Não ignorância no sentido das pessoas acham que ser ignorante é ser burro, e não é. A ignorância de não conhecer. Exatamente. Então, o que acontece? A vela preta, a cor preta, no geral, é uma cor de proteção. Por exemplo, se você for para o deserto do Saara, né, lá é muito quente, mas você não vai sair de shortinho, top e tudo bem. Você vai usar uma roupa preta, toda fechada, porque aquilo vai te proteger do excesso de calor que tem lá. Então, assim, a gente precisa começar a encarar essa cor como uma cor de proteção. Então, ela serve para isso, e ela é uma cor tão poderosa que ela ajuda a banir energias ruins.
Então dá para fazer ritual de banimento. E ela naturalmente, se você acender ela com intenção de proteção para o seu lar, e ela chorar demais, ela pode estar te mostrando que existe ali alguma coisa em desequilíbrio, que tenha, por exemplo, às vezes A algum encosto em energia alguém. É uma energia E mais eu vou dizer, vou carregada. ser mais bem pesada. sincera também, eu tinha medo da vela preta. E olha Sim, quantos anos que eu, assim, mas eu tinha medo. É uma coisa que realmente parecia que se eu fosse acender uma vela preta dentro de casa, meu Deus do céu, o que que eu ia atrair para dentro da minha casa? Né? Mas é sim. tudo que nem tu disse, ignorância de não saber, né, todas de essas ignorar propriedades, mesmo, né? de ignorar. Porque a gente foi criado na igreja que não podia isso, não podia aquilo, daí tu vai crescendo com essas crenças limitantes e claro que graças a Deus hoje em dia a gente consegue estudar e aprender e abrir todo esse leque pra gente, né? Com certeza. E a gente E as teve essa nossas. abertura por conta dos nossos estudos, né? A gente mergulhou Claro. nesse universo do Sim, tarô, de consequentemente. autoconhecimento, de a gente estudar tarô, da gente estudar outras coisas. Então, tu vai aprendendo e vai vendo que quanta bobagem que a gente E acreditava, as né? nossas Exato. ancestrais também usavam o preto e usam, né? Sim, Por causa da questão do banimento, nossa, justamente por causa da em energia de outras vidas proteção. usava, né? Sim, É, com é. certeza. Então, assim, tem a ver com isso. E a gente foi se abrindo porque a gente vai tendo. É que nem a história, né? O tarô, o estudo do tarô, ele vai se abrindo como uma cebola, em camadas. E quando a gente estuda isso, outras coisas ao redor também vão se abrindo. É E isso verdade. é uma delícia de viver, é muito gostoso. Mas vamos aí para as outras cores. É. Como eu falei, amarelo é uma cor que a gente associa muito Ó, o ao Flávio está dinheiro. falando que os filmes também colaboram com esse pensar, porque as velas pretas são Sim, usadas para o mal nos é filmes, né? É. Nunca se verdade. associou uma vela preta para uma proteção. É o Sim, movimento contrário, na verdade, né? Porque também é a é verdade. intenção. E aí ele Sim, e está falando, você então isso vê ajuda em filmes, a ter o preconceito, né? E a Paty aqui lógico, já está em dando filme, um. A Paty fala. está dizendo aqui, ó, que ainda podemos escrever a intenção nas velas, aquilo que a gente estava falando antes. É. Mas aí tem todo um São meios de processozinho, fortalecer. né? Sim, são meios de fortalecer a intenção, né? Se você pega uma velinha como essa, que é uma vela que atrai prosperidade, ela vai falar de financeiro. Então, assim, é uma vela que você fala, eu Alegria. vou acender alegria, energia de alegria. Aí você fala assim, eu vou acender, por exemplo, a Gra falou alegria. Então, assim, eu tô num dia muito triste, eu passei por situações muito difíceis e eu preciso dar uma animada. Então, eu falo, olha, eu vou pegar uma vela amarela e aí eu vou cravar nela, da base para o topo, a alegria, porque eu quero trazer aquela energia para mim, tá? Mas aí no dia da live sobre magia e ritual com as É, velas, aí eu vou explicar por que de baixo para cima. tem o Tem, porquê, de baixo para cima, de exato, cima para baixo, tem todo um porquê. exato. Se eu coloco essa vela intencionada para Oi, alegria, Kelly. eu tenho que deixar ela queimar toda naquela intenção. Agora vamos supor que ela chegou aqui e eu preciso sair. Eu não vou deixar ela acesa, porque eu corro o risco de botar fogo na minha casa. Então É. eu vou apagar, mas eu só vou usar essa mesma vela nessa intenção. Eu não vou acender ela para outra coisa. Ela serve para prosperidade, mas se eu intencionei com alegria, eu não vou usar ela para prosperidade. Então eu quero para prosperidade, eu vou pegar uma outra vela amarela, vou intencionar e aí vou fazer o meu processo ali ritualístico, né? E aí Claro. eu vou usar. Então, a vela intencionada, ela é sempre para aquela intenção. Você pode usar ela, queimar de uma única vez, ou você pode falar assim, é para prosperidade, então eu vou usar ela durante 7 dias. Então, eu deixo queimar um pouquinho por dia nessa intenção e vou fazer. Né? Que nem as pessoas acendem a vela de 7 dias, de 21 dias. Então, pode ser feito dessa maneira também na questão ritualística. Mas no oráculo das velas, ela vem falando sobre a alegria e sobre a prosperidade. Então, são os pontos onde a gente vai observar as manifestações delas, tá? Vamos lá. A rosa, que é amada, ela... Vamos lá. E pode ser 7 velas dessa? Pode, mas aí os processos de queima vai ser mais longo, né? Mas se você quer, pode. Não tem necessidade. Não, ela Uma está já é dizendo uma suficiente. por dia. Se quisesse. Pode.
Pode sim. Tá. As velas, elas são uma energia muito livre. Você pode usar sempre que você sentir necessidade, né? A velinha rosa, ela emana energias de amor, tá? Então, ó, é diferente da vermelha, tá? Vou explicar das duas juntas, que é mais fácil. Aqui a gente tem o amor mais profundo, mais puro, aquele amor que é legítimo, né? Então é o amor de um casal que realmente se ama, que, sabe, tem uma vida juntos, namorados que são apaixonados, mas também vai falar do amor, de repente, de uma mãe por um filho, de um Tava pai por um pensando filho. nisso, aquele amor incondicional, até às vezes, né? Isso. Vale para amizades. Tem amizades que nem a dessas duas que estão aqui, gente. São amizades da vida. Então, é como uma irmandade. São irmãs. Então, assim, essa vela, ela vai trazer esse tipo de amor. É o amor que é mais puro, mais genuíno, aquele que, sabe, que você dá a vida pela pessoa. Então, para cada um vai responder de uma maneira. Então, assim, no oráculo das velas, então, vai sempre falar de amor de casal? Não, gente, cada pessoa vai atrair a necessidade que ela precisa. Então, assim, o oráculo das velas, eu costumo dizer... Vibrando, né? Exato, e ele é um trabalho conjunto. Eu vou trazendo aquilo que a minha intuição associada àquela manifestação me mostra, e a pessoa vai, sabe, validar aquilo, vai falar, nossa, olha, faz ligação com essa história que eu tenho com essa pessoa. Então, as histórias do oráculo das velas, elas vão se contando em conjunto, né? Eu trago aquilo que eu sinto, vinculado com a pessoa que vai olhar e vai falar, nossa, isso faz muito sentido, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e a coisa vai ganhando forma, né? Uhum. Mas vamos voltar para as cores. A vermelha, por que eu falei que não é a mesma coisa? Que é paixão. A vermelha é paixão, é aquilo que arde, que queima, é um sentimento de desejo, é aquilo que é mais intenso. Sabe, assim, quando você associa ela com uma relação de marido e mulher, de namorados, qualquer coisa assim, ela pode estar mais relacionada a uma paixão, algo que ainda não se transformou num amor. Ou o início ou ela pode, daquela relação que está bem picante, né? Sim. E ela pode estar falando também da sexualidade daquele casal, né? Da intensidade da relação. Que nem tem casais que estão juntos há anos, se amam, mas de repente essa parte da paixão meio que caiu na rotina e já não está mais ativa ali. Então, de repente, você vai ver essa vela como um pilar de sustentação. Ali a chama alta, quase não queima, queima bem lentamente, e de repente essa aqui se descabelando de chorar. Aí você vai falar assim, então, minha amiga, olha lá, eu vejo que você ama demais o seu marido. Aí ela vai olhar, ela vai falar assim, é verdade, eu amo. Então, mas como é que tá a relação mais íntima de vocês? Porque, assim, a vela vermelha tá chorando demais. Então, é claro que tem a leitura das cartas junto ali, que dependendo do jogo, a gente já entende com mais intensidade o que está falando. Também, né? E pode ser o contrário, né? Essa relação aqui está se sustentando muito. Exato. Uhum. Exatamente. Você é um casal que se sustenta muito pela questão da sexualidade, mas está faltando o amor aqui. Está faltando cuidado. Eu não sei se eu estou viajando, porque eu tô aqui, né? Ai, coisa linda, adoro essas coisas. Eu fico associando a Carla já ri. A vela vermelha me lembra muito paus, porque tem a ver com o desejo, com a motivação também, né? Sim, é verdade. O vermelho, ele tem essa associação direta com o elemento fogo, porque ele é uma energia de muita vibração, de muita vitalidade, é tudo muito intenso. Então, se a gente for associar, né, a um naipe do tarô, eu vou associar ele ao elemento de paus mesmo, porque ele é o fogo. Mas todas elas vão ter conexão, porque a gente tem o fogo ali como principal parte delas, né? Mas se a gente for pensar, olha só que interessante, né? Uma vez numa live uma pessoa citou sobre a questão da vela trazer em si os 4 elementos. E isso é um fato, porque a vela em si, ela é algo sólido. Então, elemento ouros, terra, né? O naipe de paus é o elemento fogo e seria a chama, né? Então, vamos mostrar aqui na vela. A chama é o elemento fogo, se associa ao naipe de paus. O choro da vela é o elemento água. Então, a gente associa as emoções.
Por isso que a gente fala do choro da vela ser algo que te afeta emocionalmente, Aham. né? E a fumaça da vela, Elemento do ar. fogo ali, é o elemento ar, que é relacionado ao nosso mental, né? Ao nosso racional. Então, de certa forma, que nem para quem tem uma galera aqui que estuda tarô, que trabalha com tarô. De repente, vamos supor, você tem um espaço muito O pavio pequenininho de também, atendimento. ele é associado à terra, né? Sim, Pavio. sim, porque ele é sólido, né? É só... Você imagina assim, a pessoa tem uma mesa muito pequenininha, não tem um espaço para pôr todos os elementos. Se você acender uma vela e intencionar que nela você tem a representação dos 4, já vale também, tá? Então, a gente pode fazer essa associação, sim. Olhem como estão as velas, gente. Nossa, Olha olha só a branca. essa cena. Gente, Você vê parece que um a vela anjo! parece Parece um anjo. isso que eu ia falar agora. Gente, printa a tela. Parece um anjo. Será que eu consigo printar aqui? Eu Deixa ver. printei. É que eu tenho medo de sair. Vira um pouquinho. Não, mas não mexe não. Depois a gente vai Eu já baixar a live, printei. eu vou printar, Eu que já vai ficar printei. salva. Vira um Já pouquinho printou? a mesa. Pra cá. A mesa ela... Tá bom. Aí, ó, parece as asas de um anjo. Pronto. Parece, né? O oráculo das velas, ele também traz formações diferentes. Tá, que é a né? minha próxima pergunta. Mas Então tu não- pergunta. Como é que essas manifestações, assim, como que tu interpreta essas manifestações nas velas, né? E o que elas querem dizer, o que elas trazem, né? Sim. Só antes de Aproveitar responder o gancho isso, que tu começou a só falar vou de falar dessas velas que eu não ela falei. terminou as cores. É Ela terminou as cores. Ó, eu o acelerada roxo. como sempre. Não, tá tudo certo. O roxo, ele traz a conexão espiritual. Então, é a nossa ligação com esse campo da espiritualidade, tá? E é muito engraçado, porque geralmente, quando eu sinto de pegar a vela roxa, geralmente a pessoa, ela realmente está buscando alguma coisa nesse sentido. Tá pesquisando alguma coisa mais religiosa, tá buscando uma conexão, mesmo que seja mais livre, e é muito intuitivo, e aí se liga com aquilo, e é muito interessante. Então ela traz essa conexão com a espiritualidade, ela vai falar muito sobre a proteção que a gente tem, Mas eu esse tipo de vou coisa. falar também, porque assim, eu tenho a vela roxa, eu gosto também. Sim. Mas tu sabe que não é sempre que eu sinto também. Às vezes eu sinto aquela necessidade que eu preciso acender ela. Mas não é toda vez, não. Às vezes eu posso acender 3, 4, mas às vezes ela não entra. E às vezes ela tem que entrar, né? É uma coisa que a gente que vem mesmo. né? É isso, e é o que acontece comigo. Também, porque eu não tenho o hábito de acender vela para nada. Mas então, é uma coisa que eu comecei a sentir necessidade. Muito fascinado, assim, daqui a pouco que foi que nem um oráculo, né, cara? Daqui a vai pouco virar eu vou estar vídeo. com uma coleção de velas aqui em casa. Parece que eu tô... Gente, dá uma olhada nisso. Ó, peraí. Ai, olha que coisa mais linda, né? Vou Eu tenho que falar comprar mais nada, rosa. né? Tô sem rosa. Então, né? Olha só, a vela azul é uma vela ligada diretamente à nossa sabedoria, ao conhecimento. Então, eu falo que ela é uma vela mais assim do eremita, se a gente for pensar em tarô, assim. É aquela vela que você fala assim, eu tô precisando me conectar mais com os meus estudos, trazer foco. Então, assim, a vela azul, ela traz essa essência. A tranquilidade, né? também, né? Tranquilidade, serenidade. Serenidade. É que eu uso muito, eu associo com a cromoterapia, né? Então, o azul, esse azul claro, geralmente ele traz esse equilíbrio, essa paz, quando precisa de tranquilidade, fazer a bolha, né? Então, eu já associo com as velas também, nesse sentido. O claro e o escuro também tem isso. Desculpa, assim, né? A gente se vê dialogando aqui. Hoje eu estava lendo, né? Falei, vou ter que ler um pouco sobre essas velas, assim, sobre as cores, para recordar, porque assim... E aí eu passei por uma situação... Bom, não vou contar isso, vou contar assim. A questão é, o azul índigo, né? O azul índigo mesmo, sabe? Do tom do jeans, ele tem a ver com a nossa intuição também. Sim. É do chakra frontal, né? Por causa do chakra frontal.
É engraçado, porque assim, a gente trabalha também, que agora eu não vou ter aqui a clarinha, né? Mas tem essa questão, quando você pega a azul mais escura, É é a claro que tem índigo. tons mais escuros que esse. A gente traz essa questão mais forte, mais poderosa desse foco de... É uma coisa que você vai com mais vontade. A mais clarinha é realmente essa coisa mais tranquila. Ela traz essa essência da tranquilidade, ela se associa muito com a velinha branca da paz, ela traz também essa essência, né? E isso é muito legal. Então tem as nuances, né? Um roxo mais escuro, um roxo, Tons, roxo né? mesmo, ele vai trazer, por exemplo, é muito bacana para você usar num ritualzão de bruxaria, que é um negócio bem poderoso, porque a conexão com a Direta com espiritualidade vai vir mais espiritualidade. potente, abertura da intuição e tudo mais. Quando você pega um lilazinho, é aquela coisa mais sutil. Sabe aquela pessoa que está começando a estudar a bruxaria, a magia, e fala assim, eu vou, mas eu tenho um pouquinho de medo. Então ela vai com uma lilazinha, assim, que é para não levar um susto. Mas, simbora. Azul clarinha traz a força de Santa Clara. A Paty tá De falando. Iemanjada, Nossa Senhora. Sim, se a gente for conectar aos santos, aos orixás, tem essa ligação também. Mas eu não mergulho muito nesse aspecto porque realmente eu não tenho esse entendimento. Mas é muito bacana, tem essa vertente. Uma hora a gente podia convidar alguém, né, gente, que entende dessa parte, trazer. Eu ia adorar, eu adoro. Acho bacana, gente. Ó, se tiver alguém aí que se conecta com essa área, já entra em contato aí com elas e o tarô. E da Pra cromoterapia futura também, live. se quiser aprofundar a cromoterapia, né? Pode também, gente. Gente, Tá aí, todos os assuntos maravilhosos. Eu acho super válido. Mas vamos lá, gente. Verdinha é a vela que a gente conecta com a saúde. Por isso que eu falei ali, né, do anjo da guarda. Ela traz essa força da saúde, né? Então, é uma vela que, para acender nessa intenção, é muito poderosa. É mais clara, mais escura? Eu escolheria de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa em coma no hospital, você vai acender a vela para o anjo da guarda, eu colocaria uma vela verde escura, que traz uma energia mais potente, né, de saúde, do que uma muito clarinha. Lá, o Flávio tá falando aqui, conheço uma galera boa da Umbanda. Então, gente, vamos entrar em contato com elas e o tarô. Tem duas velas que eu não... Duas não, tem 4 velas que eu não tenho aqui para mostrar, mas eu vou falar. A laranja é uma vela que tem pessoas que usam para prosperidade também. Eu, particularmente, gosto mais de usar amarela. A laranja, eu gosto de usar... Eu acho a laranja mais para assim, para criatividade, energia mesmo. energia, de vitalidade, foco, sedução. Sedução. Além da vermelha, a vermelha traz a paixão, mas assim, você quer se sentir mais sedutora, mais sedutor. O laranja, ele é uma cor que atrai, é muito atrativa, então pode usar nesse sentido também. Marrom é a cor da estabilidade. Então, por exemplo, eu tô querendo terra, exatamente. Então, assim, eu quero fazer um negócio, por exemplo, eu quero vender uma casa, comprar uma outra casa, e a coisa não tá caminhando, tal. Acenda uma vela marrom, né, pedindo essa estabilidade nos negócios que você quer realizar, tal, né? Enfim, ela traz essa força do pé no chão, do você ser mais imperador, vamos dizer assim, né? Na sua maneira de lidar com um determinado assunto. Pode até aproveitar, como você acabou de mencionar, fazer uma meditação, acender a vela marrom, fazer uma meditação com o arcano imperador, né? Para focar, certeza. Entrar no foco e conseguir realizar esse Falo que tudo negócio, se liga, né? Se a gente fizer as associações, é muito interessante. Eu acho que é por isso que é bacana quando eu comecei esse processo com as velas e de me permitir fazer isso de forma intuitiva. Porque eu percebo demais nos jogos a conexão das cores que eu escolhi, né, que eu selecionei ali, com os assuntos que abrem na mesa. Sim. Geralmente é batata. Ou a pessoa pergunta sobre aquilo, ou a coisa simplesmente aparece e você vê que se liga direto com aquela cor, né? Então isso é muito interessante.
O prata e o dourado, gente, pode ser usado também para prosperidade, tá? Então ela traz a coisa da luz, do brilho, ela já intensifica, né, aquilo que o fogo já é. Então vamos supor, você quer acender uma intenção de sucesso, você vai executar um trabalho, fazer uma coisa que você quer muito sucesso, acende uma vela dourada, ela vai trazer essa energia. Já a prata, ela traz uma conexão com a intuição, com a lua, né? Você pensa na lua prateada, então se você quer pedir intuição, se você quer uma conexão com o seu feminino, né? Porque a lua se conecta com essa força do feminino, né? Do sagrado feminino também. Então, se você estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, essas velas, elas vão ajudar também. O então, dourado, falamos de cores, o dourado, o cinza vou dar também. um pitaco aqui. Eu ia falar, Fala. Pode falar, Carla. A vela dourada, ela se conecta com o nosso chakra coronário. Então, tipo assim, tu quiser fazer uma meditação, você precisa de, né, se conectar com a espiritualidade. Não precisa ser a roxa, pode usar a dourada, porque a dourada é do nosso chakra coronário e nos liga diretamente com o Altíssimo, né? Então, é uma vela muito especial para fazer esse tipo de conexão. E também, sim, antes de falar das manifestações, né? Eu gosto muito de imaginar que eu estou nos tubos, né, de luz. Eu já falei isso para vocês, que eu sempre imagino aquela energia circular, né? Me circundando. Eu sempre coloco o dourado ou o prateado como para refletir do lado de fora do meu círculo, para que nada entre nele. Daí tu usa o prata. Para refletir seria o prata, é tipo um espelho que reflete toda a energia ruim que iria chegar em você, que ela arrebata, que ela não chegue até você. E daí dentro desse cone, desse cilindro que você coloca a cor. Eu já me metendo em outra coisa. Já coloca outra coisa. Mas, gente, tudo se conecta. Você está precisando, no caso. Você está precisando ficar mais tranquila, o azul clarinho, está precisando de energia, ó, um laranja, um amarelo, né? Então, dependendo da energia que tu precisa, você coloca dentro desse cilindro e fora o prata para refletir as coisas ruins. Gente, tudo se conecta, né? Por isso que é tão bom. Eu vou aproveitar e vou mostrar as velas e vou falar das manifestações, tá? A primeira coisa que eu comecei a observar nas velas era o choro, que foi o que me chamou a atenção inicialmente, e a chama. Gente, olha a chama dessa vela preta. Ela está dançando. Tá? Então, olha só. Ela está intensa. Não sei se vocês enxergam, mas o pavio dela... tá. Dançando. Vocês enxergam, gente? Ela faz tipo um gancho. Ela parece um botão de rosa meio murcha. Sim, dá pra ver. Vocês conseguem ver? Dá. Parece aquele ganchinho assim, um ganchinho assim, ó. Ela, então, assim, a gente pode ler a questão da chama, que seria o quê? A altura da chama, a intensidade, se é uma chama mais paradinha, se é uma chama que está dançando que nem essa, se é uma chama que está muito pequenininha. Então, assim, a intensidade tem a ver com a intensidade daquela energia. Então, assim, eu tô enxergando aqui essa vela preta com esse paviozinho que parece, assim, uma florzinha caidinha, assim, como uma intensidade muito grande de proteção. É uma vela que traz. E ela tá dançando, ou seja, assim, gente, tem uma egrégora espiritual aí que tá feliz com essa movimentação. Por quê? Porque a gente tá trazendo à tona um assunto que mexe com esse lado, né, da espiritualidade. Mas olha só interessante, lembra que a vela preta estava do mesmo tamanho da roxa? Eu acho que ela tá poderosona também, eu concordo com o Fábio. Ela tá, mas você vê que ela desceu bastante. E diminuiu, olha o tamanho da chama preta e olha o tamanho da chama roxa. Ela deu uma diminuída. Lembra que eu falei lá no começo dos pilares de sustentação? Porém, que a vela roxa estava chorando um pouquinho. E isso me mostrava o quê? A gente tem pessoas aqui que têm uma conexão muito grande e tem pessoas que não se conectam muito com a sua própria espiritualidade. Então, para alguns aí, cada um vai fazer a sua associação particular, entender, eu estou me conectando bastante com a minha espiritualidade? Eu estou vivendo a espiritualidade que para mim faz sentido? Então, assim, se a resposta for não, é interessante avaliar essa necessidade de buscar alguma coisa
nessa energia mais espiritual. Se a sua resposta for sim, você está num bom caminho, você está muito protegido, tá? Então aqui a gente tem meio dividido. Mas a proteção, eu vejo aqui numa grande maioria, todo mundo muito protegido. Tem aí uma proteção espiritual, né? Agora, olha só. A amarelinha, olha que interessante, gente. Não parece um chapéu de gnomo atrás da vela? Olha. De bruxa. Chapéuzinho de bruxa, parece, não parece? Gnomo. Olha só. Eu indico para a grande maioria aqui acender uma vela amarelinha em intenção da prosperidade, sabe? Trazer toda energia é bem-vinda, gente, né? Então, assim, a gente vê se tem uma imagem aí que formou que parece um chapeuzinho de bruxa, um chapeuzinho de gnomo, tudo isso é muito místico. Então, assim, eu já indicaria realmente acender uma vela nessa intenção da prosperidade, tá? Porque a gente traz essa energia forte. Olha a vela rosa, ela queimou bastante e a cera dela foi crescendo e grudando na vela preta, tá? Então, para algumas pessoas aqui, eu não sei se vocês vão enxergar, gente, mas a vela preta deu uma choradinha por cima da cera que grudou nela rosa. Vocês conseguem ver? Bem aqui, ó. Eu tô assim, eu não enxergo. Não enxerga? Dá para ver sim. É que eu O tô que sem acontece? óculos. Para algumas pessoas aí, pode ser que haja uma energia de manipulação na relação, sabe? De repente, um querendo manipular as energias do outro na desculpa de que quer proteger, tá? Para algumas pessoas, por exemplo, vai aí no seu sentir. Eu desconfio que alguém fez uma amarração para mim. Pode ser que tenha, tá? Porque a cera preta tá chorando em cima da rosa, que é o emocional, é o amor, mas é um pouquinho, ou seja, não é para todo mundo. Isso aqui é muito específico para alguém, tá? Então aí cada um vai sentir. E falamos aqui dessas 4 velinhas. Então, assim, a cera, a gente pode ler essa manifestação dela. Olha só, a cera amarela, ela se espalhou pelo prato. Eu falo que ela vai criando tipo um riozinho, né? Então a gente entende que o quê? Ela começou chorando um pouco, que mostrou questões financeiras, tal, que a princípio a pessoa guarda muito para ela, sabe? Pessoas que têm aí um padrão de comportamento de não querer compartilhar, sabe? Guarda, eu não vou contar para ninguém, não sei o quê. Mas de repente a coisa vai tomando uma proporção tão grande que não tem mais como esconder. Então é aquela coisa, de repente alguém, o nome acabou sujando, acabou se atolando muito em dívida e não tem mais como esconder aquilo. Às vezes você guarda, não quer contar, por exemplo, para alguém da família que você tá com uma situação complicada, então você vai com aquilo até que chega um momento que faz boom, você não consegue esconder mais. Então, sinto uma energia mais nesse sentido, que começa reservada, fechada, e aos poucos ela vai se abrir porque não tem por onde escapar. Né? Lembra que eu falei que o choro da vela a gente associou ao elemento água? Tenta segurar a água com a mão, ela vai escorrer pelos seus dedos. Então, seria isso, ela vai criando aquele lago ali embaixo, é onde a coisa meio que perde um controle. Claro que não é para todo mundo, mas é para mais pessoas do que o caso aqui de repente, uma amarração. Você falou que vai acender a vela amarela dela amanhã. Isso aí, acenda, que já tá tarde agora, ia demorar para ela queimar. Então, assim, a chama, o choro dela, né, a cera em si, e as formas que ela toma. Você vê ali, formou o chapeuzinho da bruxa, né? E aí eu vou fazer essa associação de acordo também com o meu sentir ali. A intuição mostra muitas coisas. Mas assim, gente, eu tenho velas que formaram coisas assim que você fala, gente, eu tenho uma vela preta, eu tenho o registro dela em foto. Se vocês forem lá nos meus destaques, tá lá, tem um destaque no Instagram só de oráculo das velas. Tem velas que, assim, a manifestação é esse choro, o juntar das cores e tal. Mas assim, gente, tem uma vela preta lá que formou uma Nossa Senhora orando em frente à chama de uma vela verde. Então, assim, é muito particular. Tem pessoas que vão procurar consulta e as velas vão trazer algo muito maior e através da sua imagem, tá? Então, assim, teve vela que já mostrou o nariz de perfil de uma pessoa. E a pessoa que estava sendo
a consulente ali olhou e falou, nossa, é fulano, né? Então, assim, era uma manipulação que aquele fulano, eu falei, nossa, olha só, parece um nariz. Na hora que ela olhou, ela falou, meu Deus, é o fulano. Então, assim, as velas, elas podem mostrar muito, de acordo com aquilo que a pessoa precisa saber, né? Tem pessoas que a vela queima todinha e não sobra nada no prato. E aí? E daí, o É, que isso quer É dizer, isso que eu dona ia, Lu? é o que eu ia perguntar quando as velas não manifestam. então, vamos lá. Duas coisas importantes. Quando a vela não acende, pode ter a ver, que nem eu falei, você quer acender a vela para alguém, a pessoa não está com o campo aberto, ela não vai acender. Pode ser que aquela energia para aquela pessoa esteja muito ruim. Então, vamos supor, a gente acendeu aqui as velas numa egrégora. Todas acenderam. Vamos supor que a vela roxa não estivesse acendendo de jeito nenhum. Provavelmente a vibração, a conexão com a espiritualidade daquelas pessoas estaria muito baixa. Então, por exemplo, eu ia falar, tem muita gente aí, talvez que seja ateu, que não tenha nenhum tipo de crença, não acredite em nada. Então, assim, geralmente, como eu faço para uma pessoa específica, geralmente a pessoa está com ausência daquela energia. Então, assim, não, a vela rosa não acendeu. Aquela pessoa, ela está com o amor próprio dela muito em baixa, ela não está vivenciando um amor em nenhuma forma na vida dela. Então, isso vai ficar evidente. Agora, no caso da vela, que queima todinha e não sobra nada no prato, porque eu vou mostrar um oposto disso. Isso aqui é uma vela de atendimento que eu fiz essa semana, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, ficou um formato de coração, mais ou menos. Você tem um coraçãozinho aqui na velinha rosa. E você tem aqui, parece, não sei se vocês vão enxergar, mas parece um botão de flor, como se fosse uma tulipa, alguma coisa assim. Então, olha quanto de cera ficou aqui, né? Essa foi uma vela que tinha amarração no meio, tinha muitas questões assim pendentes com relação ao amor, porém tem uma abertura para a chegada de alguém novo, tem algo para florescer de bom, né? E de certa forma, quando você faz o oráculo das velas, além dele te mostrar as questões que você precisa ver, de certa forma já é uma limpeza que você está fazendo. Então esse choro também, tudo isso que apareceu sobre uma amarração, um trabalho feito, de certa forma já foi amenizado aqui. Mas é claro que nesse caso houve uma indicação para essa pessoa. Olha, procure um centro de umbanda, um local próprio para isso. E confirma se realmente teve. Se teve, peça para tirar isso. Lu, Sempre com a indicação. Só concluindo, sempre com a indicação. Não queira mandar nada de volta para a pessoa. Porque tudo que você faz volta, de acordo com a bruxaria, a lei tríplice, volta 3 vezes pior. Então, assim, se você for buscar um local assim para tirar um ritual desse, um feitiço desse, peça só para tirar de você, para limpar de você. Não mande nada ruim para ninguém, gente, porque volta. Mande amor só. Mande Só só amor. coisa boa, amor e né? energia boa. Então, Sabe que eu olho essa o que- vela? Eu enxergo tipo um urso, assim. Eu enxergo um pode ser rosto também. aí. Que ela é Um bem rosto. redondo, né? Pode ser, né? Mas E assim, pra mim na parece que energia do tem os 2 momento, olhos ali direitinho, sim, aqui as é onde orelhas. ficou o pavio, né? É. Mas a dúvida ali, né? Se não fica nada de cera, quer dizer que a pessoa não tem problema nenhum? Não, gente. Quer dizer que a pessoa lida com aquela questão de uma forma mais prática. A pessoa não permite que aquilo afete o emocional dela, não tire a paz, o sono dela. Tem pessoas que são assim, mais racionais, mais práticas. É claro que não é a maioria, tá? Mas são pessoas que eles vão ter, assim, as suas questões, mas nada Tem que seus esteja abalando. Então, desafios, né? Mas parece que tem, não perdem o sossego, né? exatamente. A Paty É. perguntou aqui, e se a vela apagar no meio? Então, aí depende muito da temática que você está trabalhando, de qual é a energia, mas assim, pode acontecer de você estar vivendo ali junto com aquilo, com aquela leitura, um processo mediúnico, de ter alguma coisa no ambiente que não quer que você veja aquela energia e, tipo, faça apagar. Pode acontecer.
É em todos os casos? Não, gente. Às vezes é uma questão que simplesmente a vela apagou e tudo bem. Você vai lá, acende de novo, ela acende. Agora, quando você tenta e ela não acende, tem ali alguma questão energética relacionada àquela energia da cor ou até a questão da espiritualidade, algo que está impedindo aquilo de se manifestar. Então, Às pode, vezes vai até para depender de cada proteger caso. até Sim, para proteger a pessoa que pode pode não estar, né, ser. Pode ser, às pronta vezes, é ainda um para, mentor que né, entende que aquela pessoa não está Não está pronta para pronta para aquilo entender ali. não está madura. e está E o, pagando. por exemplo, Pode só ser. para reafirmar para o pessoal, então, a manifestação da vela é o choro, é por ali que se analisa inicialmente. Claro, se Choro, analisa, pode se analisar a a chama, mas o choro. chama, sim. É uma união de tudo. Tem vela que você só vai observar realmente uma queima, a chama diferente, né? E tem velas que de repente começa a chorar, chorar, chorar e a chama não vai te mostrar nada muito diferente. Então, assim, cada caso é um caso, Tá. né? E isso vai ser muito particular. As velas, tem pessoas que procuram porque querem ver o oráculo das velas, e aí elas esperam uma formação super estrondosa ali, e às vezes não acontece. Porque o recado para ela é falando outro. nisso, você faz assim, tem atendimento só do oráculo ou ele é só associado ao tarô? Então, eu sempre, no Já início, que tu sempre falou associado. ali que às vezes a pessoa quer ver o oráculo mesmo, então, É, né? então, como ele leva um tempo para queima, você vê, a gente está aqui já Há há uma pouco hora e mais de pouco. uma hora. Então, assim, você vê, algumas velas queimaram já todas. Olha que interessante, gente, essa velinha aqui, ela tá na água já e ela tá ainda acesa. É fogo dentro da água que tá acesa, né? Enfim, mas você vê, vela que tá quase acesa toda, assim, inteira, e você tem vela que já queimou quase toda. Então, o que acontece? É uma coisa que leva um tempo. Então, assim, eu já acendi para pessoas que estavam doentes, que me pediram para fazer. Então, eu já acendi, fiquei observando. Mas, assim, eu só ofereço esse atendimento dentro da consulta de tarô. Porque é um momento onde a pessoa realmente se desarma para olhar para as questões da vida dela. E ele se liga muito daquilo. Então, assim, eu não faço ela sozinha. Mas assim, se eu acender uma vela na minha casa para uma outra coisa, ela vai mostrar as manifestações. E Claro, eu claro. consigo ler. Tem muita gente que me manda foto de vela. Lu, o que é isso? E assim, eu vejo e eu falo de acordo com o meu sentir, assim, daí eu vou trazendo informações e geralmente as pessoas falam, nossa senhora, tem muito a ver. Mas eu, particularmente, eu gosto de associar com a leitura, que eu entendo que já é um momento onde a pessoa ela está aberta a olhar para as questões da vida dela. E porque tem essa questão, assim, para eu ficar uma hora olhando para a vela, ou fazer o atendimento com a pessoa no vídeo e ela acompanhando tudo isso, né? Eu sinto que é muito mais forte, é muito mais potente, né? Agora, se alguém quiser, eu acho que assim, o oráculo das velas, ele é uma coisa que a pessoa vai sentir esse chamado, né? Como eu falei, as velas elas vão chamando e você começa a olhar e entender coisas ali que normalmente você Não você fala, meu, veria, nada a né? ver. Exatamente. Que nem A eu Gra falo, gente. caiu, chama ela para ela se despedir também, porque já Vou estamos, chamar, deixa eu chamar, peraí. porque já passamos de 1h10 de live já. Pois é, peraí, Mas é aqui. que é tão bom, gente. É que a gente gosta tanto desses assuntos que a gente fica horas. Ai, Vocês não gente, têm é uma ideia do que a gente delícia. conversa no grupo. Aí é dia, noite, é Não é? final de semana, não tem. A gente não para. Não Gente, para, eu gente, é não tudo de sei o que bom. aconteceu aqui. Quando eu vi, eu não estava mais. Então, É mas que o assim, perfil é novo, Gra. Oi? caiu porque deu uma hora. Olha só, tem gente que já me perguntou assim, né? Ai, qualquer pessoa pode ler o oráculo das velas? Isso é tipo um estudo científico? É uma coisa. E eu vou dizer que eu acredito que isso seja, sim, um estudo, porque a gente pode estudar essa questão, né, dos significados básicos, né, do choro, do sei o quê, mas muito vai se ligar com a sua intuição. Então eu entendo, como é um chamado muito intenso, que isso tem a ligação com um certo dom
que a pessoa vai descobrir e vai aflorar a partir daquilo. Então, eu acho que sim, qualquer pessoa pode, desde que ela sinta esse chamado e que ela perceba que quando ela olha para aquelas velas conversam com ela. Com ela. Como o tarô. Mostrar Como o o tarô. reiki, como tudo aquilo que tem um sentido para a pessoa. Sim, né? exatamente. Então, eu acho que assim, uma pessoa que não está aberta para isso, que olha Não e vai fala assim, enxergar nossa, nada. não vai enxergar nada. Assim como outros tipos de oráculo, né? Você vê o pessoal que é do xamanismo, né? Eu também, assim, não sou uma entendida do xamanismo, mas, assim, eles veem muito essa questão das nuvens e tal. E às vezes a gente olha um desenho na nuvem, a gente fala, mas eles fazem uma conexão com aquilo, daquilo com a sua vida, e eles vão te trazer leituras. Então, assim, eu acho que você tem que conectar um chamado, aquilo tem que vir de dentro de você, e isso, de certa forma, você vai descobrir que é um dom. E aí você vai começar a buscar o significado daquilo. Quando isso começou a se abrir para mim, eu fui buscar coisas a respeito, né, de oráculo das velas, mas o que que é? E muitas coisas eu vi que o meu sentir já estava me mostrando e foi se desenvolvendo. E o Né? Marcos Então, fala aqui que nem todos conseguem, porque ele também trabalha com as velas, tu falaste, né? sim, E ele disse que gente, nem ó, todos entrem no conseguem. perfil do Marcos e deem uma olhadinha lá. Esses dias ele postou um Reels com o oráculo das velas que ele Já fez, que comecei a seguir. apareceu um anjo maravilhoso, assim, e tinha uma proteção divina ali, lindo. E ele fez com uma vela de 7 dias. Então dá para fazer com vela de 7 dias, não precisa ser essas velas mais fininhas, tá? Vá no seu sentir, tá? Assim, eu já vi coisas em velas, assim, relacionadas até, por exemplo, relacionamento abusivo, abuso sexual, que dá pra ver em velas, assim, é uma coisa escabrosa quando aparece na vela. Não vou nem dizer o que apareceu na vela. Mas, enfim, Imagino. Mas assim, ó, quando a então, espiritualidade quer mostrar alguma coisa, ela mostra. Então, sim, assim, se tu é tá porque é aberto a necessário. ver, eles vão te mostrar. Né? E se a Exato. pessoa se abre para receber essa, né, essa energia, saber realmente o que está acontecendo com ela, eles vão mostrar mais ainda. Então, é muito incrível mesmo. Sim. Olha só, para finalizar, gente, antes da gente fazer a despedida mesmo, olhem como é que ficou as nossas velas. E olha a proteção que a gente tá, né? Temos uma proteção intensa, olha a vela preta, né? E você vê, olha só, tem gente que fala assim: ai, mas esse choro todo é porque a vela preta tem muito corante, então ela vai desmanchar mesmo. Nós acendemos aqui, ó, outras velas, a preta tá aqui, olha, ela só chorou um pouquinho. Então, gente, assim, tem gente que fala assim: ai, mas queima assim porque você põe muito perto uma da outra. Queima assim porque deve ser algum defeito de fábrica. Gente, a vela de vocês, quando vocês acendem em casa, ela faz isso? A maioria, não. Então, gente, eu acho que assim, o crer, a nossa fé nas coisas faz a gente enxergar, né, mensagens que a gente precisa. Quando a gente fecha o nosso campo e a gente quer justificar com qualquer outra desculpa, a gente não vai ver o que tem para ver. E aí é uma pena, né? A gente perde a oportunidade. Mas é Isso que tu falou, me lembrei da minha irmã que estava aqui em casa com o meu cunhado. Ela falou assim: tu vai abrir o tarô para mim? Eu falei: não. Por quê? Porque tu me disse que tu não acredita em nada, por que eu vou gastar minha energia? Aí ela falou assim: então eu vou pedir para Carla. A Carla também não vai abrir, tu não vai ver que ela se auto-sabota. Ela fala que ela não acredita, mas ela acredita, senão ela não vinha pedir, né? Fica, ai, 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 hein? Foi muito engraçado, gente. Né? Imagina. Não, mas foi muito linda a live. Eu quero agradecer a vocês por estarem comigo aqui. Relembrar as pessoas, gente, do nosso novo perfil do Elas e o Tarô lá no Instagram, além do YouTube. Então sigam a gente lá no YouTube, se inscrevam no canal. Tudo bem, gente? Vamos lá, né? A gente está trazendo tanto assunto interessante. Vamos, né, trazer isso para mais pessoas. Tantos convidados. Ó, Flávio, vai voltar. Será que a gente dá spoiler, gente? Acho que ainda é cedo, eu até né? ia falar assim, gente,
eu ia falar hoje, vou dizer para as meninas para a gente fazer uma postagem aqui no Elas do Tarô, porque hoje eu estou no perfil do Elas, né? Estou inaugurando o perfil. Então, assim, vou dizer para a gente colocar a agenda dos nossos convidados, porque, assim, gente, tem tanta gente maravilhosa, que nem o Flávio já veio, maravilhoso, a Arlete, né? E tem tanta gente legal chegando aí. Nossa, vai Gente, tem ser muito show. surpresas, tem pessoas famosas que estão vindo aí. Com pessoas Tem pessoas, famosas. assim, do meio do tarô. Esse tarô lá, famosinho lá do YouTube, gente. Mas, ó, vamos guardar o segredo. Mais pra frente vocês vão saber. Famosona mesmo. Tem gente aí que tá lançando tarô, né? Quem tá ligado já vai saber. Não, aliás, não, esse spoiler eu vou dar, gente, porque tá chegando já a data. Tem uma queridíssima nossa do YouTube, que é a Fabi Fortunato, gente. Ela acompanha a gente também do Astrologice. E ela tá lançando um tarô novo. Gente, é o primeiro tarô astrológico do Brasil, tá? Então, assim, para quem tem interesse, gente, entrem no perfil dela, Astrologice. Está sendo feito com a editora Gráficos Unidos, que é uma editora, gente, eu não conhecia. E eu já estou encantada, porque eles estão desenvolvendo um trabalho em prol de lançar novos tarôs. Então, eles estão fazendo parcerias com pessoas que querem lançar novos tarôs. Eu já estou de olho, gente, porque eu tenho esse sonho aí, alô, mais para frente. Qual é o tarólogo que não tem esse sonho, né? Não é, gente? Então, não, calma, tô falando, Paty, a Paty. Meninas, mantenham segredo. Não, o segredo eu não vou falar o que é, não. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque tá tendo lançamento, tá tendo a pré-venda desse tarô. E no dia 4 agora de março vai ter mercado místico e vai ter o lançamento desse tarô com tarde de autógrafo. Então, quem se interessa por tarô astrológico, só encontra internacional. Então, quem quiser, gente, aproveite, porque pelo que eu entendi, é uma tiragem com uma quantidade limitada, tá certo? Então, assim, eu vou estar lá nesse dia, a galera de São Paulo aí, que quiser, eu vou lá prestigiar. Um vídeo para nossa amiga convidada. Lógico, gente. Mas assim, vale a pena. Então, estou divulgando porque é uma pessoa querida, é uma pessoa que está fazendo um trabalho incrível. Ela é astróloga, é taróloga, é jornalista. Então, gente, imagina a qualidade desse material, né? Todo mundo ansioso. Mas é isso, tá? Então, só adiantar isso aí. Mas com relação aos nossos visitantes, nossos convidados, vocês vão saber conforme for chegando cada uma dessas tem gente lives. famosona aí, gente, que vai cair o queixo, assim, ó. Gente que ensina muito, assim, sabe? Gente muito boa. Tem assim, gente boa em tudo lives, que faz, todos né? Os nossos convidados são todos os nossos convidados, assim, a gente tá muito feliz, né, meninas? Por eles terem aceito o nosso convite, porque a gente nem... Às vezes eu olho assim, nunca imaginei que a pessoa ia aceitar, né? Então, isso é muito legal. Todos eles, a gente está, assim, com pessoas muito show de bola para trazer para as nossas lives. Verdade, então, gente. Vamos lá. Gra, obrigada por estar com nós. Lu, obrigada por essa aula, né? Lu, maravilhosa. Maravilhosa, assim, acho que foi bem legal. Hoje, dá para a gente pensar numa próxima live sobre, né, essas magias, como usar essas velas, também bem interessante. Amei. E olha, o Marcos não trabalha com vela, vamos chamar ele também. Claro. Quem? O Marcos? Marquinhos? Opa, claro! Tá convidadíssimo, é um querido. E o Flávio também ele perguntou, inclusive, se eu sei o valor do tarô. Gente, para saber o valor, adicionem o perfil do Instagram da editora Gráficos Unidos. Lá tem o link do site deles. Tá tendo pré-venda, então tem datas com descontos. Com desconto. Deu 200 e alguma coisa. Tem um bom desconto ali. Então, vale a pena. Quanto antes comprar, mais em conta vai ficar. Tem o pré-lançamento, eles vão começar a fazer o envio no dia 6 de março. Mas no dia 4, quem tiver no evento já retira, né? Então, quem tiver a possibilidade aí, vale super a pena. Outra coisa, né? Aí, ó, a Paty colocou aí nos comentários, gente. Lu, Flavinho quer voltar. Oi? Foi um ensinamento muito grande, uma troca muito grande. Parabéns, Lu, assim. Sempre que tu vem também, né? A gente falando da nossa amiga, mas assim,
traz muito ensinamento, muita coisa boa, assim. Eu vou falar pra ti, sinceramente, que ontem a gente estava falando sobre velas, ou anteontem eu falei, não tô enxergando nada, né? Mas hoje eu já tô com uma outra visão sobre esse trabalho. Eu sempre acreditei, porque tu já abriu o tarô pra mim, claro, mas eu não consigo ver essas coisas. E hoje eu tô saindo daqui, assim, com uma outra perspectiva, sabe? Sim. Vontade de que bom. conhecer mais. Não precisa chorar. Não tô chorando também. Tô falando porque foi realmente muito lindo, tá? Tu só chora comigo, deu? Ó, esse colar aqui agora. Gente, eu falo que é uma relação de amizade de irmã, elas são ciumentas, muito né? Mas eu amo as duas, tá tudo certo. Hoje eu chorei que a minha irmã foi embora pra Santa Maria e ela comigo, entendeu? Quando eu vou embora, mas ela mora aqui do lado, né? Ai, gente, foi maravilhoso. Muito obrigada a parceria de todo mundo que vocês. aguentou a gente até agora. Obrigada, Lu, que foi maravilhoso todos esses Nossa, muito ensinamentos, bom. essas dicas, amamos. O pessoal eu tá que agradeço. escrevendo ali, ó, que adorou. Olha a minha gata lá atrás. Eu Tá vi. escrevendo que adorou, sabe, Lu? Vários elogios, assim, foi muito bom mesmo. Ó, o Flávio disse que é pra te deixar eu chorar, mas eu nem tô chorando, sou emocionada. Gente, vai ficar salva essa live. Então, assim, quem gostou, gente, depois vai lá, deixa o seu like, porque esses aqui do ao vivo não ficam ali registrados. Deixa uma mensagem de carinho pra gente, conta o que vocês gostaram, se vocês se identificaram. Deixa ideia pra gente de novos temas, porque a gente, ó, quer mais. Né? Dúvidas, tudo. O que vocês querem ver no canal, que daí a gente pode fazer também outras lives, pensar né, o que interessa em a vocês, sugestões. Né, sugestões. É Sim, muito legal. A gente está aberto a isso. Tá gente, tudo de bom, meninas. Obrigada pela parceria. Precisamos pensar, tem jeito. Obrigada, precisamos desligar. Obrigada. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Parabéns, Lu, foi maravilhoso. Beijo, Adorei. gente. Obrigada, meninas. Tchau.